Oi, gente, meu nome é Lorena, como vocês estão? Eu vou começar o vlog de setembro. Dessa vez tô testando novas maneiras de fazer vlog e para não deixar para o fim do mês, onde eu junto todas as leituras e falo, algumas acabam ficando de fora, algumas eu resolvo nem fazer vídeo, então eu decidi fazendo assim, à medida em que eu vou lendo e depois se for sair algum livro separado para cada um desses, vocês vão ver aqui no canal. Então, para começar, hoje é dia 2 de setembro e eu comecei a ler As Esposas. Estou fazendo uma buddy read com a minha amiga, a Dayana. A minha TBR para esse mês, deixa eu até conferir aqui, ela tá bem modesta, bem pequena, já que a do mês passado eu não cumpri. Eu coloquei para ler esse, As Esposas. Talvez eu leia todas as suas imperfeições para dar continuidade ao projeto aqui do canal de Lendo Colleen Hoover. Vou começar a ler os contos de fadas nas suas versões originais, que também vai sair um vlog parecido com esse. Coloquei também 100 Anos de Solidão, que era do mês passado e eu não consegui ler. E Um Lugar Bem Longe Daqui, porque eu quero assistir o filme, mas eu acabei me convencendo de ler o livro. Então, se der, né, nesse mês que já tá cheio, eu vou começar a ler Um Lugar Bem Longe Daqui e vou ver se eu consigo segurar para assistir o filme. Então, por enquanto, As Esposas, eu tô no capítulo 5, tá bem no inicinho, e tudo que eu sei desse livro é que vai contar a história de 3 esposas casadas com o mesmo homem. Tá bem estranho, digamos assim, porque as esposas, elas não têm nome. Eu tô conhecendo agora a história da quinta-feira, que ela passa o dia de quinta-feira de todas as semanas com ele. Então ela se refere a ela mesma como quinta-feira e também tem a segunda e a terça. Então, até o momento, tipo, a narrativa tá instigante por isso, porque eu quero entender o que que é isso de segunda, terça e quinta e o que que esse cara tá arrumando, tipo, o que que rolou aqui. Então, até agora, o capítulo 5 a gente não sabe muita coisa, a gente só sabe que é consentido por todas as 3 esposas. Assim ela diz, que eu tô achando que essa narradora aqui, ela tá... não tem coisa que ela não tá falando, eu tô meio desconfiada. Então eu gosto de ler assim, sem saber, para eu ir me surpreendendo, né, à medida que eu vou lendo. É um livro de suspense, então vem aí grandes coisas, né, tomara. A autora é a Tarryn Fisher, eu nunca li nada dela, mas eu achei essa capa maravilhosa. Vou até colocar aqui, porque como eu tô gravando na frontal, tá espelhado. Achei essa capa muito bonita e até agora tô gostando, mas é isso, eu tô no capítulo 5, então eu não posso falar muita coisa assim do que eu tô achando, mas eu volto para atualizar esse vlog. Oi, gente! Vim atualizar então vocês das minhas leituras, mostrar um livro que chegou. Da última vez eu tinha dito que eu tinha começado a ler As Esposas, né, aqui no Kindle. Pois é, terminei. Não gostei. Já vou até falar dele aqui de uma vez, porque provavelmente não vai ter vídeo separado só dele. As Esposas, como eu acho que eu cheguei a dizer, né, que ela estava contando uma história de uma mulher que ela se denominava Quinta, e o marido dela só ficava com ela às quintas-feiras. Eles tinham um relacionamento poligâmico e ele tinha mais 2 esposas. E aí ela vai contando pra gente, né? A gente percebe que a personagem é muito dependente emocionalmente desse homem. Ele não trata ela tão bem assim. Ela tá numa situação que ela foi imposta, né? A situação foi imposta pra ela, ela acabou aceitando, mas ela não gosta muito. E ela vai contando pra gente como é a vida dela, a rotina. A princípio ela diz que aceita essas outras esposas, porém não é bem assim. Ela acaba ficando obcecada com essas outras mulheres. E aí ela vai empreender uma aventura que é meio que uma stalkeagem dessas outras esposas, porque eles tinham o combinado, eu não tô dando spoiler, tá? Eles tinham um combinado de que cada esposa ficava na sua, uma não poderia ter contato com a outra. E aí a gente vai então entrar na mente dessa personagem e ver o que é que tá rolando ali. Foi um livro que eu não gostei da leitura, eu esperava uma coisa, foi outra. A narrativa é até muito interessante. A gente já vê logo que a gente não pode confiar na nossa personagem, mas a história descambou tanto, teve tanta coisa, assim, tanta ponta solta, sabe? Tantas
coisas desnecessárias. Não é nem pelo fato da poligamia ser um assunto que não me atrai. Eu acho que quando bem trabalhado, qualquer assunto se torna bom, mas não foi nem esse fato. Foi o fato de que eu acho que a autora meteu os pés pelas mãos mesmo, e o que era para ser um suspense acabou ficando uma coisa cômica, sabe? Eu não digo nenhuma tragédia, mas uma coisa assim, pouco natural e não ficou crível, não ficou legal. Então é um livro que eu não recomendo e não gostei também. Ficou bem bagunçado, assim, sabe? Eu esperava um thriller, uma coisa bem psicológica, e a autora até tentou, sabe? Ir por esse caminho do suspense psicológico, mas não ficou legal. Então eu li As Esposas e não gostei e nem indico. Aí eu cheguei a falar para vocês do meu projeto, né, do Lendo Colleen Hoover. Se você acompanha aqui o canal, já tem a playlist, eu tô lendo alguns livros da Colleen Hoover. Tinha muito tempo que eu não lia, porque o último foi tarde demais e não foi legal, mas eu coloquei para ler Todas as Suas Imperfeições e eu já li, já comecei, já terminei. Foi um livro, foi um massacre, gente. Nossa, ele entrou, assim, no meu top 2 dos livros da Colleen Hoover. O primeiro segue sendo É Assim que Acaba, mas esse, pra mim, é o segundo melhor da autora. A gente vai conhecer a história da Queen e do Graham, e já na sinopse, no primeiro capítulo, eles descobrem que estão sendo traídos, os dois. A Queen está noiva e ela descobre que o noivo tá traindo ela com a namorada do Graham. E aí os dois estão ali tentando lidar com aquela situação, e no futuro esses dois vão vir a se casar e ter um relacionamento supostamente perfeito, mas a Queen, ela não consegue engravidar, e isso é uma coisa que ela queria demais, e isso acaba atrapalhando tudo o mais na vida dela. É uma história que a gente vai acompanhar essa personagem descobrindo, aceitando e lidando com a infertilidade. E é aquele tipo de livro, não vou falar muito dele porque eu vou fazer uma resenha separada, assim como eu sempre faço para todos ou quase todos do projeto Lendo Colleen Hoover, mas assim, esse livro é aquele que te faz se conectar com a personagem, mesmo que você não queira ser mãe, sabe? Você vai se compadecer com a dor dela, do quanto ela absorveu aquilo a ponto de tudo mais na vida dela ser ruim, como ela quase destrói tudo assim na vida dela. Não quero falar muito para não dar spoiler, mas é aquele tipo de narrativa que você se aproxima da personagem principal e você sofre junto com ela. Esse livro dá para sofrer. Eu chorei, inclusive, nas cartas que tem aqui. Chega um momento que tem uma troca de cartas ali entre os personagens. A Queen, ela é uma personagem que você sente muita empatia por ela. O Graham, você acaba em algum momento se apaixonando por ele, que ele é um homem espetacular. E aqui não teve nada estilo Colleen Hoover, assim, daquelas coisas que ela gosta de fazer, colocar umas reviravoltas, colocar umas coisas impossíveis, porque a Colleen é assim, ela coloca umas coisas que são críveis, mas assim, são difíceis de acontecer, né? E eu que não gosto muito desse aspecto da Colleen Hoover, esse livro aqui tava me deixando tão mal que eu tava torcendo pra ela colocar alguma coisa mirabolante pra história ficar um pouco, sabe? Mas apesar de ser um livro triste, é aquele tipo de livro que é triste e que você se conecta. Então não é que você tá gostando da tristeza, você tá gostando da história ser tão boa a ponto de te fazer se colocar no lugar da personagem. E eu dei 5 estrelas pra ele. Fiquem de olho aqui no canal que eu vou fazer uma discussão sobre todas as suas imperfeições. Comecei esse livro aqui, Os Contos de Fadas em suas versões originais, da editora Wish. Essa coisa maravilhosa. Não sei se eu cheguei a falar no início desse vídeo que eu tô fazendo a leitura e eu vou fazer, vai vir um vídeo bem legal, bem completo a respeito desses contos. Vai demorar um pouco porque eu tô achando ele um pouco, não é que é difícil de ler, mas é uma narrativa que ela não flui tanto, sabe? São contos originais, sabe? Foram traduzidos da língua original, então são os contos de fadas das formas que a gente nunca viu, das formas que eles são mesmo originais. Não tem nada daquela magia de Disney aqui. É horrível até, alguns contos são bem bizarros. Eu pensei que eu fosse levar menos tempo para ler, mas tá dando tudo certo. Eu coloquei aqui as datas que eu leio, como são vários contos, eu tô lendo entre 2 a 3 quando eu consigo, né? E ele é dividido entre contos clássicos, que é Branca de Neve, Cinderela, esses que a maioria das crianças está acostumada, e também tem uns contos raros. Então talvez eu divida o vídeo entre clássicos e raros, mas tem muitas informações, eu quero fazer um vídeo bem legal, até para ficar para mim também, para a posteridade.
E eu tô tendo que fazer algumas pesquisas, apesar daqui ter um texto de apoio no início, mas tem algumas coisas, enfim, eu não vou contar muito porque eu quero trazer no vídeo. Mas esse livro aqui é sensacional. Eu sou fã da editora Wish, eu tenho os outros deles, são contos celtas, contos asiáticos, tem vários contos e é muito legal você ler no original, muito legal você saber de onde veio, sabe? O que é que a pessoa que estava contando queria passar, se tem ou se não tem moral da história, porque nos filmes da Disney tudo acaba no Felizes para Sempre, né? Mas nos contos não eram bem assim. Aí a gente vê também que existe uma diferença entre conto e clássico, que às vezes uma história é só uma história, ela não tá ali para te ensinar nada. E esse livro aqui é assim, até agora eu já li 6 contos, eu estou no da Branca de Neve e fiquem de olho que vai vir o vídeo. Aí, seguindo a minha TBR, né, comecei a ler aqui no Kindle também, Um Lugar Bem Longe Daqui. Eu acabei me rendendo porque eu quero assistir o filme, mas eu também quero muito ler o livro. E, gente, Um Lugar Bem Longe Daqui, meu Deus do céu, eu tô amando. Eu tô em 20% do livro, mas assim, até agora eu tô gostando demais, demais, demais. Aqui a gente tem a história da Kia, que ela é uma menina, que assim, eu já tô tão compadecida dela. Aqui ela vem de uma família muito pobre. Essa história começa em 1952 e vai até 1969, né? Que ela é narrada entre presente e passado. Aqui ela vive num brejo completamente sozinha, a família dela é toda desajustada, ela tem um pai muito violento e ela é uma criança que é deixada para viver no brejo completamente sozinha. Então a companhia dela são os animais, ela tem que aprender a fazer tudo, ela não sabe falar direito, ela não consegue frequentar a escola, é de uma tristeza tamanha. E ao mesmo tempo, em 1969, nessa cidadezinha acontece um assassinato. Em 1969, nessa cidadezinha, uma cidadezinha muito pequena, ainda em desenvolvimento, que não fica ali tão próxima do brejo, porque as pessoas do brejo, elas são meio que separadas, assim, da população, sabe? Uma coisa horrorosa. As pessoas da cidade têm muito preconceito com elas, então a Kia só vai na cidade para comprar comida mesmo, ela tem que caminhar muito, às vezes ela vai de barco, enfim. Um garoto que é filho de uma das famílias mais abastadas, assim, ele é encontrado lá no meio do pântano, o corpo dele. Ninguém sabe se foi acidente, ninguém sabe se alguém matou ele, e até eu tô nesse ponto da história e é isso que a gente tem na sinopse. Então, eu não sei o que vai acontecer, eu só sei que eu tô gostando muito de acompanhar a vida daqui ali naquele brejo. É ao mesmo tempo muito sofrido e ao mesmo tempo que é sofrido, é também muito fascinante, sei lá, o que a gente consegue fazer assim para sobreviver. Ela é só uma criança, tem uma escrita muito poética, mas também muito fluida e eu estou amando. Vamos ver, eu volto aqui para falar com vocês o que eu achei, porque eu tô com essa leitura em andamento. E aí, chegou aqui para mim, Carrie Soto is back. Carrie Soto está de volta, na verdade, o nome em português, da Taylor Jenkins Reid. Ai, gente, eu já tô doida pra ler. Mas como eu tô muito imersa em um lugar bem longe daqui, a capa até combina, né, as capas laranjas. E eu não tô num momento pessoal muito legal, eu quero realmente aproveitar esse livro, sabe? Eu até poderia começar a ler pra já trazer vídeo pro canal, mas eu não quero. Eu quero aproveitar a leitura igual aproveitei os outros da autora, até porque ela é uma das minhas autoras atuais favoritas e assim, não se sabe quando ela vai lançar outra coisa, apesar de eu ainda não ter lido todos dela, mas assim, esse aqui, como é da quadrilogia da fama, né, eu quero aproveitar. Tô com as expectativas muito altas, tô até tentando baixar. Achei essa capa muito bonita. Aqui a gente tem a assinatura, né, da Carrie e veio uns brindes. Veio esse caderninho. Ai, gente, amo o caderno, ó. O caderninho tá escrito Estratégias para Vencer. Provavelmente tem alguma coisa a ver com a história. Eu amei. Ele é branquinho por dentro, simples. E não, olha o marcador transparente, coisa linda, escrito aqui, né? Eu leio Taylor Jenkins Reid e aqui a fotinha da jogadora e editora paralela. Eu comprei na pré-venda, aí veio com esses brindes. Então, eu já queria começar, mas como eu disse, eu quero aproveitar a leitura, então eu não vou começar. E aí, até agora, então, foi isso. Eu volto aqui para fazer a atualização do que quer que eu esteja lendo. Hoje ainda é dia 13, eu acho que eu vou conseguir cumprir toda a minha TBR.
E se eu melhorar, eu vou ler Carrie Soto Está de Volta, vou furar minha TBR, mas eu preciso terminar ainda de ler Um Lugar Bem Longe Daqui. Oi, gente! Vamos de atualização. Eu tava gravando um vídeo, acabei de gravar um vídeo de todas as suas imperfeições. Talvez não tenha ido ao ar, mas eu tive que fazer um vídeo separado só pra ele. Hoje é dia 23 e eu já terminei mais um livro, já vou contar para vocês, mas primeiro eu vou falar da leitura atual que eu tô fazendo. Eu comecei a ler A Boa Filha, da Karen Slaughter. Ela é uma autora policial, né? Escreve romance, thriller psicológico. E para finalizar o mês eu queria pegar uma leitura que eu fosse concluir, né? Que fosse rápida, que fosse me prender. E acabei pegando esse. Ó, tem 2 dias que eu tô lendo esse livro, já tô em 60%. Gente, que narrativa maravilhosa. Se você fosse basear pelas resenhas, eu quase nunca leio resenha, mas eu fui dar uma olhada lá e muita gente não gostou, mas eu não entendi por quê. Aliás, não tenho que entender ou não, né? Mas a parte da galera que não gostou, até agora eu não consegui encontrar nada daquilo no livro, fiquei até com um pouco de medo. Por isso que às vezes eu nem gosto muito de ler resenha, sabe? Porque a Karen Slaughter é uma autora que eu gosto muito. E até agora o livro tá me surpreendendo demais. Eu já tô, assim, totalmente envolvida, imergi totalmente na história, então talvez o mês acabe e ainda fique, assim, faltando dias pra eu encaixar uma leitura, assim, rápida, de último momento. Porque eu tenho isso, sabe? Eu gosto de terminar o mês ali, fechando a TBR pra eu já passar pro próximo e começar outro livro. Então eu achei que eu fosse demorar aí esses últimos 10 dias que faltam pro mês acabar. Atualmente nem é 10, né? Porque hoje é dia 23, faltam 7. Mas assim, eu pensei que eu fosse demorar pra ler e eu já tô literalmente quase acabando. Acho que eu termino nesse fim de semana. Mas A Boa Filha, eu nem posso dizer que seja um livro policial, porque a gente vai acompanhar os bastidores de um julgamento, sabe? Aconteceu um crime, um massacre em uma escola e a gente vai acompanhar os advogados da assassina, vai acompanhar tudo que rola ali por trás para a assassina ser denunciada, o que os advogados têm que fazer, o que rola, toda aquela parte burocrática, e aí a menina atirou ou não, matou ou não, o que acontece com a família das vítimas, é assim, nossa, um CSI invertido, sabe? Porque ao invés da gente acompanhar quem matou, acompanhar o crime, acompanhar aquela coisa de cadáver e de corpo, a gente vai acompanhar o que acontece com a pessoa depois, quando ela é denunciada, quando ela vai ser julgada, quando ela fica ali esperando, sabe? Nossa, e aqui é muito dilema moral, porque a gente tem um advogado que ele é assim meio que apontado por sempre defender bandido, digamos assim, entre aspas, sabe? As pessoas odeiam ele porque falam que ele gosta de defender bandido. E as filhas dele, que também são advogados, passaram por uma situação que, assim, esse livro já começa horrível, sabe? Se você não gosta de ler coisa pesada, se tem problema com gatilhos, de abuso, de sequestro, de morte. Nossa, porque a Karen Slaughter, ela é assim, e ela é muito gráfica, tá? Ela não poupa detalhes, não. Tem uma cena aqui que, meu Deus, toda hora volta assim na minha cabeça, sabe? Que coisa horrorosa. Porque o livro começa com esse advogado que eu tô falando, né? Ele é sempre ameaçado, as pessoas estão sempre tentando matar ele, tá todo mundo sempre falando dele. E o livro começa com 2 caras indo até a casa dele pra procurar ele, pra justamente tentar matar ele, só que chega e ele não tá lá. Quem tá é a esposa e as 2 filhinhas dele, uma de 13 e uma de 15 anos. E nossa, assim, é tenso. E aí depois de quase 20 anos, se eu não me engano, a gente se depara novamente, isso é na epígrafe, né, isso que eu falei que acontece, como se fosse o prólogo do livro, só que ele dura assim, tem uns 40 minutos. E aí depois a história pula um bom tempo e a gente já vai encontrar essas meninas adultas. O pai continua sendo advogado da mesma forma, sabe? Ele é contra a pena de morte também. Então vai acontecer uma coisa aí que todo mundo vai ter que se envolver, a família inteira, sabe? As 2 filhas, o pai. E como eu disse, são dilemas morais. Você lê a todo momento, você pensa, eu faria isso. Aí depois
pula pro capítulo seguinte, você pensa, não, eu já não faria mais isso. Porque é isso, a gente acompanha os bastidores, sabe, de um crime. E como eu disse, esse advogado, ele é contra a pena de morte. Mas o que essa menina fez... Assim, eu sou contra também pena de morte, mas o advogado, ele é meio controverso, porque além de não querer pena de morte, ele quer livrar as pessoas da cadeia, porque é o trabalho dele, ele é um advogado. Mas até que ponto, sabe, você pode defender alguém que estuprou uma criança, ou alguém, sabe? Ai, gente, depois eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo separado só para esse livro, mas assim... Se você gosta de investigação, de crime, quer ver também esse outro lado, eu tô achando que esse livro vai ser 5 estrelas. Aí eu terminei de ler também Um Lugar Bem Longe Daqui. Eu falei pra vocês que eu tava lendo. Favoritado. Eu vou fazer um vídeo separado só pra ele, mas assim, gente, que livro! É um livro tão bom, o livro tem tanta alma, eu amei tanto que eu não consegui fazer um roteiro pra falar dele, sabe? Eu não consegui escrever nada ainda sobre ele. Hoje é dia de gravação, eu já podia aproveitar pra gravar, eu gosto de gravar sempre, né? Vários vídeos pra já deixar pronto pra ir editando e pra ir soltando pra vocês assistirem. Mas assim, gente, eu não consegui, sabe? Eu acho que eu vou ter que absorver mais um pouco, porque o final do livro, a narrativa, cheguei a falar pra vocês que era a história da menina, sabe? Do brejo, que vivia ali sozinha, que foi abandonada, mas tem tantas camadas, sabe? Fala sobre natureza, uma narrativa ao mesmo tempo tão poética e delicada e que consegue, sabe, misturar isso, coisas do instinto natural do ser humano com coisas do instinto selvagem, porque ao mesmo tempo a Kia tá ali vivendo só no meio daquele brejo, né? Então ela tá vendo tudo o que acontece e ela meio que tá se baseando na relação dos animais e em tudo que acontece na natureza para conseguir desenvolver habilidades ali com as pessoas. E assim, nossa, acho que tem pessoas que não gostaram desse livro porque foram esperando muita coisa a respeito do mistério, a respeito do assassinato, e o livro, assim, é sobre isso, mas também não é sobre isso. O assassinato é uma coisa que aconteceu, que ocorreu ali na cidade, e infelizmente a cidade apontou o dedo pra Kia, mas assim, ignorando várias outras coisas que a gente, como leitor, já enxergou. Ai, tá vendo? Gente, eu não tô conseguindo falar desse livro, que coisa horrorosa. Mas com certeza eu vou fazer um vídeo separado só pra ele. Eu quero ver se esse final de semana eu vou no cinema pra assistir a adaptação. Tá todo mundo falando muito bem, que foi muito fiel, e a gente ama quando a adaptação é fiel, né, ao livro. E eu vou ver se eu consigo, sei lá, fazer um resumo e destrinchando, não sei, não tô conseguindo. Às vezes isso acontece, mas assim, eu favoritei 5 estrelas e eu recomendo demais. E como eu disse, eu tô lendo agora A Boa Filha e eu acho que vai sobrar tempo para eu encaixar ainda mais alguma leitura, né? Então vamos ver se vem aí alguma coisa. Gente, eu terminei antes que o café esfrie. 5 estrelas. Eu tô muito feliz que eu tô fazendo muitas leituras 5 estrelas. Mas antes que o café esfrie, ele é muito curtinho, então eu não vejo necessidade de fazer um vídeo separado para ele, sabe? Mas talvez eu faça alguma coisa no Instagram, alguma resenha, algum Reels, enfim, me segue lá no Instagram também. Às vezes eu posto alguns conteúdos diferentes por lá, principalmente esses assim, que são muito curtos, mas que eu quero falar, quero indicar. E Antes que o Café Esfrie é um deles. Esse livro não tem nem 200 páginas, vou deixar aqui embaixo, depois eu confiro. E conta a história de um café em Tóquio, que as pessoas que vão até esse café, elas podem voltar no tempo. Só que tem uma série de regras, e ele é um café, tipo assim, ele fica numa rua super pequenininha, é um café subterrâneo, então assim, se tiver muito abafado, é aquele lugar que tipo, você não vai entrar. Quando você tá com calor na rua, você quer ir pra um lugar onde tenha ar-condicionado, assim, enfim. Mas ali dentro desse café, a gente vai conhecer a história das pessoas que entram lá, e o café é famoso por poder permitir, né, essa volta no tempo. Mas ele meio que fica ali esquecido, porque a galera, quando se depara com as regras, que tem uma série de regras para você poder voltar no tempo,
as pessoas acabam desistindo. Mas não as personagens, né, da história. São 4 contos, digamos assim, né? 4 histórias. Essas pessoas se ligam entre si, né? Mas tudo se passa ali dentro do café. E são histórias super curtinhas, super rápidas. E uma das regras é que você senta na cadeira, tem que ser uma cadeira específica, e você bebe o café e vai voltar lá para a hora que você quer, de acordo com as coisinhas lá que tem que fazer para voltar. E aí, enquanto você tá lá no passado, você tem que tomar todo o café antes dele esfriar. E você só tem aquela chance. E, gente, ai meu Deus do céu. É uma história muito reflexiva, assim, todas as regras, sabe? Quando você vai lendo, você não percebe, mas aí quando vai chegando perto do final, que você consegue entender a mensagem, eu literalmente dei um grito, assim, e comecei a falar sozinha comigo mesma, ligando um ponto no outro, você acaba se apegando também às pessoas daquele café, dá muita vontade de ir. E, tipo assim, apesar de se tratar de volta no tempo, não fica muito, não começa a ler apegado nisso, porque a grande questão mesmo do livro está nas mensagens, está no que está acontecendo com as personagens e como você pode trazer isso para sua vida. Parece um pouco um realismo fantástico, mas não chega a tanto também não. É uma ficção, entendeu? É tanto que a história de voltar no tempo muitas pessoas consideram como uma lenda, assim, ninguém leva muito a sério que dá pra fazer isso no café, entendeu? É tipo aquele lugar que todo mundo conhece, tipo, falam que ali dá pra você voltar no tempo, hahaha. E então, assim, não tem maiores explicações, não aprofunda nada disso. O negócio tá mesmo na relação entre os personagens, no que acontece, por que eles estão querendo voltar no tempo, o que tá acontecendo no presente, e dá para fazer assim uma viagem, sabe? Uma reflexão, um paralelo com a vida mesmo, sabe? Com as coisas que a gente perde tempo, às vezes a gente fica querendo voltar lá pro passado e não vê o que tá acontecendo no agora. E eu achei maravilhoso, um livro curto, o e-book dele, vou deixar aqui embaixo o link de todos os livros, mas esse, principalmente o e-book dele, tá só R$11,90, vale super a pena, é uma leitura que eu super indico, e foi 5 estrelas para mim. E esse livro foi baseado em uma peça que ficou muito famosa lá no Japão. E eu gosto muito de conhecer, né, a cultura assim do Oriente Médio, de outros lugares, todas as culturas novas. E a gente vê um pouco, apesar do livro ser curtinho, a gente consegue ver um pouquinho das pessoas, né, dos japoneses, como eles lidam com relações interpessoais, sabe? Um pouquinho mesmo da cultura. Você tá lendo uma coisa que não se passa no seu país e nem é tão americanizado assim, enfim, é diferente, coisas que a gente não está acostumada. E eu gosto disso, ele é um autor japonês, e aí essa peça foi adaptada para livro, né, no caso esse, e foi um sucesso. E eu super recomendo antes que o café esfrie. Estamos chegando ao fim desse vlog, dessa atualização aí de leituras do mês de setembro. Antes de mais nada, me contem se vocês gostaram do vídeo assim nesse estilo. Eu particularmente gostei de fazer, então deixa aqui embaixo que aí eu posso fazer o de outubro também. Acho que esse mês foi bem produtivo assim para mim com relação à leitura. Estou satisfeita. E antes de finalizar, eu preciso falar que eu terminei de ler A Boa Filha e, meu Deus, gente, que livro é esse? Maravilhoso, dei 5 estrelas, provavelmente vai ter vídeo separado aqui, então se inscreva aqui no canal, se ainda não for inscrita, aproveita, já deixa o like aqui e me segue lá no Instagram, que sempre que sai vídeo eu aviso lá. Eu não queria pegar nada tão grande assim, porque ele tem mais de 400 páginas, e aí eu pensei, não vai dar para terminar até o final do mês. Qual não foi a minha surpresa quando, assim, eu já sentei e já li 90 páginas, porque, assim, não dá para parar. A narrativa da Karen Slaughter é muito boa, te prende, assim, já de início, de cara. Mas o que ela fez nesse livro, a todo momento eu ficava, assim, pensando, gente, o que eu faria? Mas se eu fizesse isso, eu vou contra isso que eu penso. Mas, sabe, você entra, você mergulha ali naquele meio daquela história. Eu adorei as personagens, inclusive um que eu não estava gostando no início, mas no final eu
passei a gostar muito dele, fiquei muito triste quando certa coisa cometeu esse personagem. Assim, é um livro que eu super recomendo. Se tiver de ressaca literária, se tiver procurando um suspense, ele não chega a ser um thriller e também não chega a ser um policial. Eu acho que ele é mais um romance com suspense e que mistura essas coisas aí de assassinato, de morte, de quem matou, de suspeitos, mas o foco mesmo principal do livro não é esse. E aí, aproveitando então o embalo antes de começar outubro, eu comecei a ler Fogo e Sangue, mas assim, é um livro de mais de 700 páginas, eu não tenho a menor pretensão de terminar ele agora em setembro. Eu penso ainda em fazer um projeto de reler A Guerra dos Tronos, mas eu não vou fazer isso recentemente, nem sei se eu vou fazer no ano que vem também, por quê? São calhamaços, tá até ali atrás, o que eu tenho aqui é versão econômica, mas vocês sabem que essa série é muito grande, o último livro nem tem data ainda para sair, o posterior, porque ele vai acabar com o sétimo, né? Nem sinal. Então, assim, não sei o que eu vou fazer. Me dei uma ideia aí, se vocês querem leitura coletiva, se eu releio ou não. O fato é que foi lançada a série A Casa do Dragão, que conta a história dos Targaryen, né? A série da Casa do Dragão, ela acontece muitos anos, acho que 300 anos antes dos eventos da Guerra dos Tronos. 300 anos antes, vai contar pra gente a história dos Targaryen, como foi que eles dominaram os Sete Reinos, o Westeros, tudo isso. Só que não é um livro, não é uma narrativa, como que eu posso dizer? Não é um romance, é como se fosse a história de Westeros escrita por um mestre. Tem a cidadela lá, né, que tem os arquimestres, que eles são tipo que os intelectuais, assim, de Westeros, e eles são os responsáveis por escreverem a história. Então, Fogo e Sangue é um livro como esse, a gente vai acompanhar a história, então não tem diálogo, é linear, mas assim, não tem uma história de personagens principais. Não, ele conta pra gente a história do mundo ali de Westeros, quem governou, qual rei que assumiu, quem matou quem, as fofocas ali da família, tudo que rolava na cidade entre a fé e a coroa. Mas é muito surpreendente. Eu comecei a ler ontem, e ontem foi um dia que eu fui totalmente inútil ao meu país. Era domingo, eu não estava afim de fazer nada, então eu fiz só o básico e fiquei só lendo. E eu li 190 páginas de Fogo e Sangue. Então, assim, eu acho que não dá para terminar ainda em setembro, porque hoje é dia 26. Se eu não me engano, ele tem mais de 700 páginas, só que só ontem eu li 190 páginas, mas como eu disse, ontem foi domingo, eu não tinha muita coisa para fazer. Por exemplo, hoje já são quase 2 horas da tarde, eu estava trabalhando, tenho que terminar, ainda tenho um médico, então assim, talvez se eu for conseguir ler vai ser só à noite e não vai ser tanto. Então eu acho que esse livro eu só vou terminar no final do mês que vem ou no meio do mês que vem, por aí. Mas eu quero muito ver a série. A série foi lançada em agosto e eu não tô acompanhando porque saiu um episódio por domingo e eu não gosto de assistir assim, eu gosto de assistir tudo. Quem já acompanha aqui o canal já sabe que minha memória não é tão boa, aí eu esqueço as coisas, eu gosto de assistir tudo, ou pelo menos começar a assistir quando eu sei que vai dar pra eu terminar junto com a série, sabe? Que eu não vou ter que ficar esperando uma semana até sair outro capítulo. Que eu saiba, a série vai se encerrar na metade de outubro. Então eu acho que vai dar pra eu terminar o livro e assistir a série. Eu quero muito assistir. Esse livro é sensacional, eu acho que é uma leitura indispensável para quem gosta da Guerra dos Tronos. E não é um livro chato, apesar de não ser em estilo romance, né? Apesar de não ser da forma que é na Guerra dos Tronos, porque como eu disse, é uma história da história. Mas assim, nossa, fizeram uma coisa excelente com a tradução, tá de parabéns, porque tá assim, uma coisa fluida, sabe? Não dá vontade de parar de ler, até porque a história dos Targaryen, ela é bem interessante, né? Toda a história de Westeros, dos Sete Reinos, eu acho sensacional, eu sou suspeita pra falar, porque a Guerra dos Tronos é uma das minhas séries favoritas. Mas aí é isso, então finalizei o mês de setembro com todos esses livros que estão aparecendo aí na tela. Alguns vai ter vídeo separado aqui no canal, alguns eu já comentei lá no meu Instagram, então me siga. Eu acho que foi um mês legal, assim, de leituras. Acho que eu vou finalizar com a leitura, né, em andamento de Fogo e Sangue. E o próximo livro que eu vou ler, que eu vou começar outubro lendo, é
Acho que é a Loja de Venenos, alguma coisa dos venenos. Esqueci agora, vou deixar aparecendo aí na tela. Vou fazer uma leitura conjunta com a minha amiga Dayana. Vem aí também o livro 3 de Trono de Vidro, que eu já comprei, já chegou. Enfim, a minha TBR ainda não tá pronta, então não tem como falar pra vocês o que eu vou ler, mas de certo é esse, o dos venenos e o Trono de Vidro 3. Vou seguir com a leitura de Fogo e Sangue e pretendo fazer um vídeo como esse com as atualizações de outubro também. Então me conta aí como que foi o mês de vocês de setembro, se vocês leram bastante, se a TBR ficou dentro do esperado, que a gente nunca segue, né? Pelo menos eu nunca sigo 100% da TBR. Lembra de avaliar esse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo.